amada irmã, amada igreja, bom dia neste domingo, dia 27 de maio de 2018, amados em o nome santo de Jesus Cristo. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, mas primeiramente, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai por todos os nossos erros, por todos os pecados por nós cometidos, vos lembrando da sua palavra, Pai, escrita em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, certos, na certeza de que o Senhor cumprirá esta palavra, que o Senhor nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, sarará na nossa terra, em nome de Jesus. E hoje, neste domingo, neste dia 27 de maio de 2018, e em todo o decorrer desta semana, nós queremos abraçar, cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes que completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer duas palavras de edificação e de principalmente de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, escritas em 1 João capítulo 5, versículo 8, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E em 1 João capítulo 3, versículo 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E quem são estes nascidos de Deus que não pecam? O nosso Deus sondando o coração do homem, conhecendo o coração do homem, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O nosso Deus, vendo que este homem está propenso a recebê-lo, a confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, mas a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí, os quais, estas pessoas, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então, estas pessoas que receberam e confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, foram nascidas de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o nosso Deus, ele as escolhe, as nomeia, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Mas quem são estas pessoas? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e quem comete o pecado é do diabo. Que pecado é este, irmãos? Porque nós não passaremos a não cometer mais pecados? Não, o único que esteve aqui neste mundo, que não pecou, que não errou, que não cometeu pecados, que não transgrediu, que não errou em nada, foi o Senhor Jesus Cristo. E ele tomou sobre ele os nossos pecados sobre o madeiro, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Portanto, ele nos dá a oportunidade de combater este pecado, ele nos dá a oportunidade de não cometer este pecado, pois também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus,
que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. E que pecado é este, amados? Que quem comete é do diabo e que quem é nascido de Deus não o comete. É o pecado originário da concupiscência da carne. É o pecado que tem origem no desejo desenfreado da carne, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 ao 15. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, quando atraído e envolvido, enredado pela sua própria concupiscência, pelo desejo desenfreado da sua carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, ou seja, a concupiscência, se ela for gerada, ela concebe, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Portanto, este pecado, ele é o que tem origem na concupiscência da carne, no desejo desenfreado da carne. E o nosso Deus diz que não veio sobre nós tentação senão humana. Portanto, ele nos fortalece. Portanto, aquela pessoa que é nascida de Deus, que é nova criatura, ela anda em novidade de vida, ela rejeita, se ela sentir que a concupiscência, que esse desejo desenfreado da carne está brotando na sua mente, no seu coração, no centro das suas emoções, nos seus pensamentos, ela combate, ela o repugna, ela o exclui, ela o alija da sua mente, do centro das suas emoções, porque também está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Portanto, este pecado é originário da concupiscência da carne. Se a concupiscência da carne conceber, se o homem que der margem à concupiscência da carne, se o homem não frear a concupiscência da carne, ela vai conceber e dar à luz ao pecado. É este pecado que quem o comete é do diabo, e é este pecado que aquele que é nascido de Deus não comete. É o pecado originário da concupiscência da carne, do desejo desenfreado da carne, porque a pessoa, a partir do momento que recebe e confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que passa a condição de filho de Deus, de outrora criatura, mas passa a condição de filho de Deus, que nasceu de novo, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, esta pessoa nascida de novo, ela passa a viver de acordo, na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Ela passa a negar a concupiscência da carne, ela passa a não dar margem à concupiscência na sua carne, porque ela usa as suas armas, ela se reveste da armadura de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 em diante, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E esta pessoa se reveste da armadura de Deus, esta pessoa não dá margem à concupiscência da sua carne, e a qual, se é dado margem a essa concupiscência, ela traz consigo, ela dá origem, ela dá luz ao pecado. Esta pessoa passa a viver como nova criatura, e conforme está escrito
Em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito daquela pessoa que nova criatura, anelado ao Espírito Santo de Deus, ele subjuga a carne da pessoa, ele não dá margem a que a concupiscência concebida, que a concupiscência conceba e dê a luz ao pecado. Portanto, é este pecado originário da concupiscência da carne, que é o pecado que quem o comete é do diabo, que é aquele que é nascido de Deus não comete. Portanto, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta palavra exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar qual o pecado que quem o comete é do diabo e qual o pecado que o que é nascido de Deus não peca, não pratica, não comete. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os de perto, os de longe, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.